Fala, torcedor pernambucano, bora simbora, voltamos depois do Natal, semana de Ano Novo, e chegou a hora da gente falar de quê? Futebol, falar de futebol pernambucano, falar sobre o Fabrício Daniel, que pode voltar ao esporte, ele quer muito isso, então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa possível volta do Fabrício Daniel e o que está impedindo, né, ele de jogar com as cores do esporte em 2024. Mas antes, ó, você tá passando aqui, não perde tempo, já deixa teu like e se inscreve aqui no canal, porque está fazendo notícia do esporte, do Santa, do Náutico, e você tá chegando no Campeonato Pernambucano e você pode ficar ligado, comentando, analisando os jogos junto com a gente, e isso é muito massa, tudo bem? Então bora falar sobre essa informação. Se inscreve, deixa o like, segue também nas redes sociais, tá? É muito importante para você ficar ligado em tudo que acontece no futebol pernambucano. E bora sem mais delongas falar sobre essa situação do Fabrício Daniel. Bom, a gente sabe que o Fabrício Daniel acabou fim de contrato, ele voltou para o Curitiba Clube, né, que estava jogando a Série A no último ano, foi rebaixado agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Fabrício Daniel é um jogador deles, ele havia sido emprestado para o Sport, né, o Curitiba viu no Sport uma oportunidade dele ter mais sondagem, né, e agora é normal que o Curitiba, nessa volta dele, observe o jogador, visto que é um jogador bom. A gente falar sobre o desempenho do Fabrício Daniel no Sport, mas é um jogador interessante, né, cara? A gente sabe que o Fabrício Daniel foi um cara que no esporte, ele sempre que entrava ele conseguia ajudar, né? Fez alguns gols pelo esporte, né? Eu acho que dos atacantes do esporte, né? Na segunda metade da temporada principalmente, que o Wagner Love parou de render, acho que o Fabrício Daniel era um dos melhores nomes, se não o melhor nome ali do ataque do esporte. Porém, o Ederson Moreira não colocava ele para jogar, a gente não entendia tanto que o Ederson Moreira queria, né? Colocando o Fabrício Daniel, deixando o Fabrício Daniel no banco. E aí ele não conseguiu demonstrar tanto, né, o que ele poderia demonstrar pelo esporte, que eu acho que ele poderia ter rendido muito mais. Mas voltando aqui a falar do Curitiba, porque o Curitiba, né, foi rebaixado e agora é normal que ele observe o jogador para a Série B do que simplesmente mandar para um concorrente direto, que é o Sport. O Sport deve disputar o acesso novamente esse ano e o Curitiba também desceu, mas deve subir, disputar essa primeira divisão ali com os outros times, né? Sempre é assim, esses times que descem, principalmente o Curitiba, que é experiente numa Série B, sabe como funciona a Série B, e aí ele vai observar o Fabrício Daniel. Porém, o jogador tem interesse, tá? Tem interesse de permanecer no esporte. Isso porque no perfil lá no Instagram, entrou no perfil do Instagram, que era um perfil pedindo a volta dele ao esporte. Era um perfil que tinha acabado de ser criado. Então, não tinha tantos seguidores, não tinha tanta curtida. E o Fabrício Daniel entrou lá e comentou. Vamos lá, ele viu esse perfil, volta Fabrício Daniel, né? Então, o nome do perfil era esse. E ele viu esse perfil e comentou sobre sua opinião sobre a situação. Tá aí na sua tela, a gente vai falar um pouquinho, bora ler isso aí. Obrigado pelo carinho, isso é uma honra para mim, saber o quanto gostam do meu trabalho, mesmo não sendo acionado tanto quanto eu gostaria de ser, ponto importante esse aí. Porém, sempre me entreguei e suei sangue pelas cores rubro-negras, um sentimento inenarrável para mim poder demonstrar esse carinho e receber esse carinho, melhor dizendo, é um sentimento que me mostra que mesmo não mostrando todo o repertório que eu tenho, eu já ganhei essa confiança e respeito, me faz sentir mais vontade de lutar e mostrar o quanto vocês estão certos em acreditar em mim. Minha vontade sempre será defender as cores do rubro-negro, olha aí. Tenho carinho e admiração total pela história do clube, porém tenho contrato com o Curitiba, que também tem minha total admiração. Portanto, já não cabe mais minha decisão e opinião, mas sim uma conversa entre clubes. Meu respeito e admiração sempre estarão aumentando pelo Leão da Ilha. Sucesso sempre e pelo esporte tudo. Então aí, ó. Cara, acho que essa declaração do Fabrício Daniel, depois que deixou de ser jogador do esporte, né, uma declaração, por exemplo, a do Wagner Love, pedindo para o torcedor ficar em casa, é totalmente contrário. Essa é a postura que o jogador profissional tem que ter, principalmente o Fabrício Daniel, que não tinha obrigação nenhuma de falar isso, não tinha obrigação nenhuma de dar essas palavras para o torcedor do esporte, visto que era um jogador hoje do Curitiba, então ele não tinha obrigação nenhuma, mesmo assim ele foi lá, né, agradeceu o torcedor que fez a página, né, falou sobre seu interesse de permanecer no esporte, e aí o que que pega essa situação? Ele bota ali, não cabe mais minha opinião, mas sim uma conversa entre clubes, ou seja, simplesmente ele não tem mais o poder de decisão e depende muito do Curitiba e do esporte. Né, o Curitiba, se quiser permanecer com ele, o Fabrício Daniel, como disse, tem respeito pelo clube e vai permanecer, porque ele pertence ao Curitiba, deve cumprir seu contrato. Porém, o que eu acho que vai acontecer, isso não é uma informação, tá? Isso é uma opinião minha, uma opinião do Vinícius aqui. O Curitiba deve observar aí no campeonato estadual, no início do ano, no início de 2024, pré-temporada, deve observar o Fabrício Daniel. Né, porque é um jogador, como eu disse, o Curitiba desceu, um jogador vai ser observado e ele deve, né, ser negociado caso não
tenha interesse do Curitiba. O que eu acho, sinceramente, que vai ser difícil, porque o Curitiba, o Fabrício Daniel, ao menos para a reserva do Curitiba, vai servir. Então, a não ser que o técnico do Curitiba não queira o Fabrício Daniel. E logo depois o Sport pode voltar a negociar com ele, com o Curitiba, né? Caso o Curitiba não queira esse jogador. Porém, eu faria um esforço pelo Fabrício Daniel, né? Eu falei até aqui no canal que era um jogador que eu queria ver de titular, um jogador que eu acho que poderia ter rendido muito mais para o Sport, um jogador que o Ederson Moreira praticamente boicotou, né, cara? Porque um cara que tinha uma capacidade, sempre que entrava mostrava alguma coisa e sempre ficava no banco, né? Ele entrava, ficava no banco, no outro jogo não entrava, então isso era bastante complicado para o jogador profissional mostrar sua sequência. Mesmo assim, mesmo sem sequência de jogo, ele entrava, mostrava futebol. Isso era muito importante para o esporte, isso era muito importante para ele. Como ele disse, tem um carinho grande pelo esporte, pela torcida, né? E acho que ele poderia render muito em 2024, caso seja utilizado de maneira correta. O Mariano Souza pode utilizar ele de maneira correta, visto que o esporte agora vai ter um ataque, né, até interessante, né, com o Zé Roberto, o Arthur Kaique. O Kaique França é o goleiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O Arthur Kaique, o Zé Roberto, o Pablo Diego. E eu colocaria o Fabrício Daniel aí, cara. Seria uma disputa, né? Já teria 4 atacantes de um nível até interessante para jogar pelo esporte na Série B. Peço que o torcedor comente aí sua opinião. Minha opinião é que eu faria um esforço sim pela volta dele. Não só pelo interesse dele, tá? Não só pelo que ele mostrou, né? Querer voltar ao esporte. Mas sim essa qualidade que ele demonstrou, a situação que ele demonstrou quando entrou em campo, porque ele conseguia render, mesmo quando o time não ia bem, ele estava lá tentando ajudar, e isso era bem importante para o esporte. E acho que abrir mão de um jogador assim seria um erro bastante grande do esporte. Peço que o torcedor comente, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Fica ligado aqui, a gente volta a qualquer momento. Tamo junto, meu nome é Vinícius Medeiros e até a próxima.